Os microempreendedores individuais do Paraná emitiram um total de 507.159 notas fiscais entre janeiro e abril. O volume apresenta um aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Em termos de valores, o crescimento foi de 8,73%, passando de 349 milhões de reais para 379 milhões de reais, registrados nas notas emitidas por mês no Paraná durante os 4 primeiros meses desse ano. Os dados são da Secretaria de Fazenda e da Receita Estadual do Paraná. E aí, aqui eu quero algo mais conceitual. Quando a gente está falando de MEI aqui no Paraná e esse aumento substancial nessas emissões de nota, é claro que é dinheiro rodando, mas o que eu queria entender com vocês é o seguinte: isso são, quando a gente está falando de MEIs aqui, a gente está falando de fato de microempreendedores individuais ou são trabalhadores, né? São pessoas que deixaram a CLT e começaram a prestar o serviço como MEI, né? Qual que é a métrica que a gente julga por aqui? Positivos números, doutora Monique? É uma preocupação que a gente tem, né, de que aconteça uma pejotização do trabalho para fraudar aí uma possível relação de trabalho CLT. Então, a gente pensar que se isso for MEI, né, que for uma pessoa física que realmente tem ali o intuito de empreender, os números são muito bons. Né? Então, a gente olha para isso como positivo. Lembrando que o MEI ele é uma pessoa física, ele não é uma empresa que tem um benefício tributário. Então, ele tem um CNPJ e ele vai ter ali um benefício tributário, e ele exerce, ele vai emitir nota e ele vai ter alguns benefícios em relação a isso. Mas, se esse artifício dele está sendo ali contratado para fazer uma prestação de serviço for para gerar ali uma dúvida em relação a uma caracterização de trabalho, ou seja, a gente precisa ver isso muito minucioso, se ele como ele exerce isso, ele tem poder de argumentação, ele é subordinado, ele pode delegar isso para terceiro, porque quando você tem essa contratação de pessoa jurídica com pessoa jurídica, você tem o poder de argumentação. Aí é um trato muito fino, né, para você analisar. Se isso for usado para fraudar uma relação de trabalho, ele está sendo, na verdade, prejudicado, porque ele está deixando de receber os seus direitos trabalhistas. Um tweet, Kim Rafael. Olha, eu acho pouco ainda, né? Eu acho que poderia ter muito mais MEI hoje no estado e eu acho que reforço a questão, porque não só para o empresário, mas também para o próprio trabalhador. Às vezes ele tem uma vocação aí de prestar um serviço e fica preso na CLT, ganhando só um salário mínimo e olha lá, um salário mínimo e meio, 2 ali, e acaba prendendo aí por conta de horário, subordinação, todos aqueles princípios da relação de emprego. A MEI, ela veio para facilitar, obviamente, não dá para entrar nessa questão meio que pejorativa de talvez querer sonegar a questão realmente trabalhista, mas impostos, enfim, mas tem que pensar para um bem comum, porque as pessoas elas não podem ficar amarradas num serviço que realmente ela não vai para frente. Óbvio que a pessoa vai buscar ali o conhecimento, vai buscar a capacitação para ir sempre progredindo, melhorando seu salário, aonde você está, no meio corporativo, enfim. Mas o MEI é muito melhor, né, tá registrado quando você presta um serviço, um eletricista, por exemplo, ser o MEI, né, emitir uma nota, fazer as coisas certinho, é melhor do que não emitir nota, é melhor do que realmente fazer tudo frio. Então eu espero que as pessoas, inclusive que nos ouvem aqui, tenham mais consciência. Se você realmente presta algum serviço, não tem relação de emprego com nenhuma empresa, então cria uma MEI, né? Vai lá, emite nota certinho e tenho certeza que você vai progredir ainda mais aí conforme o tempo e o serviço. Isso é tão importante porque a pessoa, quando ela é MEI, ela tá segurada, né? Então, se ela sofre algum acidente, alguma coisa assim, ele tá assistido pela Previdência. Vamos lá, o Francês, sua vez. Profissionais desempregados durante o período da pandemia, com certeza, estão fazendo por conta. Teve um encanador agora há pouco na minha casa, mexeu em 3 torneiras, R$90. E ele tem uma agenda de compromissos. Só enquanto ele ficou na minha casa 50 minutos, mais ou menos, ele recebeu 3, 4 telefones. Não, senhora, eu vou, mas eu não consigo armar o horário, porque não sei o quê. Então tem muita gente ganhando dinheiro assim, e às vezes é até melhor do que empregado numa empresa que está aí caindo pelas tabelas, né? Então eu acho que esse aumento de notas, esses recolhimentos aí, eles decorrem que o ano passado a coisa estava meio travada. Muita gente não trabalhava, muita gente não recebia ninguém em casa
para fazer nenhum trabalho, né? A gente sabe disso. E este ano o pessoal tem que tirar o atraso, tem que correr atrás e acaba nessa situação aí de melhoria do giro do dinheiro que está no mercado aí. Mas que ainda há deficiência, sim, porque o número de desempregados aumentou. Celestino. Quem não lembra lá no debate da Globo, quando o atual presidente falou que o MEI não era emprego, não é emprego, né? Então, assim, durante a pandemia, com o Auxílio Brasil, dado pelo governo Bolsonaro, de R$600, um incremento fantástico, né? Eu acho que foi 6 parcelas e mais 4 de 400, se eu não me engano. Salvou muita gente. Né? Salvou muita gente e desse incremento, né, se criou o Bolsa Família, e desse incremento do Bolsa Família, que era apenas 147, 184, né, 174 por família, muita gente deixou de ser empregado de carteira assinada para ser MEI, né, que tem os mesmos direitos. E o presidente Lula, logo que assumiu o cargo, aumentou a tarifa, né, a parcela de pagamento mensal do MEI, que me fugiu na cabeça agora, como é que chama? Alguém pode lembrar? Tem ali o que é. A taxa aumentou em 10% o valor para o MEI. Maringá, eu acho que é a cidade que mais tem empreendedor, se eu não me engano. Tem a Casa do Empreendedor aqui perto da rádio, na Arthur Thomas, que presta um excelente trabalho de cursos didático. Se eu não me engano, o Ulisses Maia, quando assumiu em 2016, tinha 18 mil MEIs, e hoje Maringá já conta com mais de 40 MEIs aqui em Maringá, graças a essa Casa do Empreendedor, que foi implementada na gestão anterior, mas que foi dado um valor maior agora na administração Ulisses Maia. O DAS, bem lembrado agora pelo Aguinaldo, é o Guia DAS.